Senhor Jesus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Em Ti nós encontramos, Pai, a nossa paz, o nosso lugar de refúgio, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua mensagem, Pai, que aqui será trazida, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar, Senhor, em nossos corações, Pai, e falar, Senhor, conosco, encher-nos da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Poder sentar. Meus queridos, eu quero saudar você que está nos ouvindo esse vídeo juntamente com os membros aqui no templo, com a poderosa paz que só o Senhor pode nos dar. Amém? Eu desafio você nesse momento a levar o seu pensamento ao trono da graça, abrir o seu coração e dizer: Deus, fala comigo, pois eu preciso te ouvir. Meus irmãos, se tem alguém que nós precisamos ouvir todos os dias da nossa vida, é o Senhor. Quando nós estamos ouvindo o Senhor, significa que o nosso dia vai ser bem melhor, porque Ele vai dizer alguns nãos que vai nos evitar tantas coisas, mas Ele vai nos dizer alguns sims. Muitas vezes Deus vai falar com você através da Bíblia, você vai folhear sozinho. Talvez Ele vai falar com você através da boca do pastor aqui no templo, ou talvez Ele vai falar com você numa mensagem no WhatsApp. Deus vai falar com você de várias maneiras. Eu quero pensar com a igreja, juntamente com você, quero pensar com você juntamente com a igreja, através de um texto que o apóstolo Paulo escreveu a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, onde ele trabalha duas coisas, fé e amor, que estão ligadas. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Até aí. Feche seus olhos, leve o seu pensamento ao trono da graça e tenha uma grande certeza: Deus tem algo a falar contigo. Não sei como que está a sua fé, não sei como ela tem sido manifestada até aqui, não sei qual é a firmeza dela, ou se ela está sendo constante ou inconstante, mas Deus quer tratar com você nesta noite. Poderoso Deus, eu te agradeço porque estamos diante da Tua palavra. Palavra essa, Deus, que muda as nossas vidas. Palavra essa que não foi escrita para aumentar nosso conhecimento, não, Senhor, mas foi escrita para transformar nossas vidas. Te louvo, Deus. Unja os meus lábios, unja a minha vida, para que eu possa ser um porta-voz, um instrumento do Senhor nesta noite, a alcançar aqueles que necessitam ouvir do Senhor. Eu te peço no nome de Jesus e amém, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha grandes preocupações, e quando tudo estava bem, ele estava feliz. Quando ele subia, sabia de uma notícia de que o povo estava enfraquecendo na fé, ele se entristecia, porque, conforme eu disse no começo do culto, Paulo respirava o Evangelho. A bandeira que Paulo levantava era do Evangelho, a tal ponto de dizer que eu não me envergonho dele, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então Paulo ficou sabendo do crescimento daqueles irmãos na igreja de Tessalônica. Então ele vai, meus irmãos, e diz o seguinte: irmãos, eu estou feliz porque eu estou sabendo, eu estou dando graças a Deus pela vida de vocês. Você já viu quando alguém recebe uma notícia e fala: olha, sabe, aquele irmão está crescendo no Senhor. Você diz: graças a Deus. Olha, irmão se converteu, você diz: graças a Deus.
Aliás, meus irmãos, conversão é alguma coisa que nós vamos precisar trabalhar com muita veemência nos próximos dias. Porque a conversão é aquilo que nos garante, aquilo que nos mantém, aquilo que nos identifica. Então, quando Paulo sabia que a conversão havia alcançado aqueles irmãos, significa que a palavra está sendo pregada, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não havia perca de tempo. Paulo falava do Evangelho. Então ali estavam 3 homens, Paulo, Silvano e Timóteo, os 3 dialogando, conversando. Então eles resolveram dizer: olha, a igreja de Tessalônica, estamos sabendo no tocante a vocês, que vocês estão crescendo, porque a fé de vocês está de sobremaneira alcançando aqueles que ainda não têm Jesus, não têm o Senhor. É interessante, meus irmãos, a todo momento alguém está comentando de você. A todo momento, não é? Toda hora tem alguém comentando do pastor, ou falando da mensagem, ou falando mal dele, isso é natural. De você do mesmo jeito. Olha, mas uma coisa que vai ficar gravada nos ouvidos das pessoas: o Senhor falou através da boca dele, através da boca dela, através daquela atitude, através daquela ação. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Meus irmãos, se a minha fé está no Senhor, significa que o meu amor para com vocês, lembra o 2º mandamento? Deus sobre todas as coisas, e o próximo como? Sem o primeiro não tem o 2º mandamento. Então, meus irmãos, fé e amor crescem juntos. Deus é amor, foi o que João revelou. E se Deus é amor, Ele está em mim, significa que a fé que eu tenho no Senhor, ela vai aumentando em amor. Por isso, quanto mais cremos nele, maior o amor dele cresce em nós. Daí a oração de Paulo feita nesse momento. É por isso que o versículo 3 ele disse: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Por quê? Porque toda vez que alguém fala daqueles irmãos, estão dizendo, eles estão crescendo. Como é que eu cresço? Em oração. Falávamos ontem, numa das reuniões, que nós temos uma ferramenta muito poderosa que a gente usa muito pouco. E a ferramenta do cristão é a oração. Se você começa a usar mais essa ferramenta, meus irmãos, você começa a ficar um soldado imbatível. Então ele disse: meus irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vem tem e está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior, e isso é visto, isso é perceptível. Meus irmãos, uma das coisas que faz com que qualquer grupo cresça é a união em amor. Como é que ele cresce? Essa união em amor significa nós nos reunimos, nós nos corrigimos, nós nos consertamos, nós nos policiamos, nós nos tratamos. Nós temos problemas e os nossos problemas são tratados em amor com a palavra de Deus. Senão não cresce. Sabe como é que esse grupo cresce? Quanto mais fé, quanto mais amor, menos pecado, menos homem, menos mulher, mais espírito, menos carne, mais Deus na nossa vida. Sabe, queridos, fé e amor sempre são cultivados juntos. No cultivo eles estão juntos, na experiência da vida cristã. Quando Jesus foi para a cruz, foi por amor. Quando você aborda alguém e diz: olha, você conhece Jesus, naquele exato momento você está dando a maior expressão de amor para aquela pessoa que talvez você acabou de conhecer, ou você não sabe ainda nem o nome. Quando você aborda alguém e levanta a bandeira do Evangelho e apresenta Jesus Cristo, é a maior ação de amor. Você está dizendo: o Deus que eu creio, eu estou te apresentando. Olha o que Ele está fazendo na minha vida, olha o que Ele já fez por mim. É pela fé que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e agora como Mestre. Não só Senhor, como aquele que me ensina. Daqui para frente eu quero ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus ouviram o Senhor dizendo: daqui para frente eu vou fazer vocês o quê? Pescadores de vidas, de homens. Significa que agora eu sou o Mestre. Jesus era o rabi, o mestre na vida daqueles homens, meus irmãos. Isso como consequência natural. Quanto mais confiamos no Senhor, mais a realidade da sua natureza, que é o amor, toma conta dos nossos relacionamentos.
É natural, não é nada forçado. Nada forçado. Às vezes, não sei, no seu dia a dia, às vezes você recebe um cumprimento forçado, um sorriso forçado, talvez pelo cargo que você exerce, um elogio forçado, mas com o Senhor não. Fé e amor crescem juntos, pela ação do Espírito Santo, é natural. Sabe, meus irmãos, a Bíblia não encoraja o mero crescimento por setores, não. Cresce esse setor, aquele não, aquele maior, aquele menor. Sabe por quê, queridos? Sabe, ele não valoriza mais um dom do que o outro. Todos os dons são importantes. Usando a comparação feita por Paulo, a vida cristã é a comunidade, é uma comunidade de crentes, e eles são parecidos como um corpo humano, onde todos os órgãos do corpo são importantes e são necessários. Tem algum órgão no seu corpo que não é necessário? Todos. E todos são de igual importância, senão Deus não tinha feito. Eu acho engraçado que, não sei se ainda fazem isso, algumas pessoas tiraram algumas costelas para ficar com a cintura mais fina. Mais alemão entre os artistas, como se aquilo não fosse necessário. Se Deus fez essa costela é porque precisa. Se Deus fez você do jeito que Ele te fez é porque aprove Ele fazer desse jeito. Mas uma coisa que Ele quis colocar em você: o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito, querido. Então, no nosso corpo todos são necessários. Significa que todos os membros são necessários. Eu não posso sacrificar um grupo em prol de outro grupo, porque todos são de igual importância, meus irmãos. É por isso que esse crescimento ele é mútuo. Esse crescimento vai acompanhando junto. Eles vão se desenvolvendo juntos. Fé não funciona sem amor, sabe? Que por sua vez não se desenvolve sem fé. Meus irmãos, por que nós temos que entender isso? Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 3, eu quero que você pense aqui comigo: a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Uma coisa leva a outra. Então nós temos que seguir o exemplo dos cristãos de Tessalonicenses. Cresçamos na fé, na prática desse amor. O que é amor, pastor? O amor, meus irmãos, é aquilo que o Senhor mesmo fez, cobre uma multidão de pecados. O amor é aquilo que se dá. O amor é você. Meus irmãos, imagina um missionário abandonar, deixar sua casa, deixar seu conforto, ir lá para algum lugar distante e falar de Jesus. Isso é amor. Imagina, às vezes você trabalhou 11 horas no dia, cansado, e você pega a sua Bíblia e vai falar de Jesus em algum lugar. Isso é amor. Chuva torrencial e você cansado, talvez com dor, talvez com desconforto, e você vai e fala de amor. Talvez você não teve tempo nem de jantar, mas você está lá falando de amor, falando de Jesus. Isso é amor. Meus irmãos, amor nada tem a ver com bajulação. O Senhor Jesus disse que Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, ou seja, o amor está disponível, mas é preciso crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo está ligado em crer nele, para que eu possa alcançar a vida eterna. É disponível, Ele te dá de graça, mas eu preciso acreditar. É por isso que em Hebreus disse que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele exista e se torne galardoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor, é o que o profeta disse, meus irmãos. Então eu preciso seguir esse exemplo. Por isso que nos versículos 1, 2 e 3 nós entendemos aqui o conteúdo das cartas de Paulo. O seu estilo era assertivo e era também afirmativo. Paulo ia no ponto e no local certo do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então Paulo iniciou a maioria das suas cartas declarando que mais apreciava sobre os seus leitores. O que ele apreciava? A alegria que sentia ao saber da fé de Deus neles. Por isso que volta a gente tem que perguntar: e fulano, está firme na fé? E fulano, está firme no Senhor? A gente tem que voltar a fazer essa pergunta, meus irmãos. Cadê o irmão fulano, que eu não estou vendo? Como é que ele está? Pastor, abandonou, apostatou da tristeza.
Meus irmãos, quando alguém abandona a fé, dá tristeza, meus irmãos, e isso é perigoso, porque a Bíblia diz que é a santificação, a fé, a harmonia, sabe, a comunhão, são fatores necessários, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos retomar esta alegria em saber que aquele irmão está firme no Senhor, ainda que seja de uma outra igreja, mas ele tem que estar firme no Senhor. Sabe, meus irmãos, nós também devemos procurar maneiras de encorajar e edificar outros crentes. Não sei se você já recebeu um comunicado que te desanima. Quando tem alguém firme na fé, faça tudo para que ele não se esmoreça. Eu quero mostrar para vocês alguns degraus da fé. Como é que nós vamos crescer na fé, meus irmãos? Primeiro, ausência total. O incrédulo não tem fé alguma. O incrédulo não acredita, meus irmãos, porque quando você vai, ele lembra quando o Senhor falava aos que estavam no barco durante a tempestade. Jesus disse em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus disse: por que vocês estão tão temerosos? Como vocês não têm fé? Aqueles que estão incrédulos. Meus irmãos, nós precisamos, o maior medo da nossa vida tem que ser temer ao Senhor. Às vezes a gente tem medo de coisinhas que não tem medo de ser, não teme ao Senhor. Depois tem aquela pequena fé, aquele que duvida. Tiago capítulo 1, versículo 6, né? Quando o Senhor fala do ganho da sabedoria, ele disse: peça, porém, com fé e em nada duvidando. Significa, meus irmãos, se eu peço dizendo que tenho fé e duvido, eu não tenho fé. Por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de um lado para o outro. Você já viu aquelas pessoas que quando adoecem, ele procura ajuda de todo quanto é lado. Qualquer coisa que fizer, que servir para aliviar a minha dor, qualquer coisa, qualquer Deus, qualquer método, queridos. Tiago disse: peça com fé, em nada duvidando, porque Ele é o único poderoso, Ele é o único que pode. E ainda disse: porque aquele que duvida, meus irmãos, é interessante que a gente só lembra de pedir a Deus depois que todos os métodos não deu certo. Se fosse o primeiro a contar, se fosse o primeiro, talvez teria evitado tantas coisas, né? Por isso que o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento, inclusive a sua saúde, inclusive a sua cura, inclusive as suas provisões. Aí você tem o fiel, que tem aquela fé que vai crescendo, conforme nós acabamos de falar aqui, meus irmãos, nesse texto, no versículo 3, a vossa fé que cresce sobremaneira. Aqueles irmãos que estavam com experiências com o Senhor, eles tinham contato com o Senhor, eles tinham uma vida que priorizava o Senhor. Depois nós temos nesse degrau de crescimento os maduros, que têm uma fé forte, firmada. Quando ele escreveu a primeira carta, capítulo 1, no versículo 8 de Tessalônica, ele diz o seguinte: 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8: porque de vós repercutiu o que? A palavra do Senhor. Olha o segredo aí, queridos. O segredo da segunda carta está no primeiro. Repercutiu, meus irmãos. A palavra do Senhor estava repercutindo. Tinha palavra, tinha noção, tinha ensinamento, tinha Deus falando. Então ele disse: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ainda disse: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqueles homens não precisavam de mais nada, queridos. Quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Repercutiu. Homens de fé, famílias de fé, sabe? É isso que Deus quer para nós. Uma fé crescente. E essa fé, meus irmãos, ela vai redundar num amor que não é um amor fingido. Então eu tenho agora uma grande fé, como tinha aquela mulher lá cananeia. Lembra? Aquela mulher
ler lá de Mateus capítulo 15, no versículo 28, que ela tinha uma filha que tinha um grande problema. Ela tinha uma filha endemoniada e ela não aceitou. Talvez nós estamos aceitando os nossos dentro de casa endemoniados e a gente diz: isso é normal. Não é normal. Aquela mulher não aceitou a sua filha endemoniada. A fé daquela mulher, meus irmãos, era uma grande fé. Tanto é que ela foi e pediu ao Senhor Jesus, e Jesus respondeu disse o seguinte: ó mulher, grande é a sua fé, seja feita, olha como é que ele diz, seja feita para contigo conforme você deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. É desse jeito, meus irmãos. É essa relação que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E aí ela cresce agora, e aqueles homens e mulheres que são cheios de fé, eram os diáconos da igreja primitiva, os homens que serviam a mesa do Senhor, a casa do Senhor, os homens que estavam disponíveis, não eram qualquer um, não. Na seleção dos diáconos, de Atos dos Apóstolos, quando você chega lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, disse: e este parecer contentou toda a multidão, então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. E a relação subiu. Aí tinha Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicanor, Prosélito ali de Antioquia. Então naquela escolha, aqueles homens tinham que ter dois requisitos: tinham que ser homens de fé e cheios do Espírito Santo. Pastor, por que a igreja não está crescendo? Falta fé e Espírito Santo. Quem fala na igreja do Espírito Santo, quem prega o Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a palavra que vem na boca do pregador através de Deus, é o Espírito que fala, porque a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente tem ouvido para ouvir tantas coisas, mas se não tivermos ouvido para ouvir o que o Espírito Santo fala à igreja, ao seu povo, meus irmãos, a gente não tem nem amor nem fé. Tem uma plena crença e a gente quer ser bajulado por Deus. Eu quero dizer para você que Deus não bajula ninguém. Aliás, Deus não está muito preocupado em ser sociável, não, queridos, porque o preço da cruz do Calvário foi caro, foi caríssimo. Aí você começa a estudar Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses. Esse primeiro capítulo ele é tremendo. É um capítulo que cresce. Mas eu quero finalizar esse degrau da fé dizendo: o final da fé é a salvação. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9, disse assim, na glória de Deus pela salvação, diz assim: alcançando o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé, meus irmãos? A salvação das vossas almas. Essa é a glorificação, é o último estágio. Por isso, meus irmãos, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai evoluindo. Quando ele chega no versículo 5 em diante, nós veremos ali para Cristo, assim, experimentando as dificuldades. Nós começamos a ver ali, e nós vivemos para Cristo, sim. E aí, quando vivemos para Cristo, nós vamos enfrentar dificuldades, porque somos o povo santo de Deus em um mundo perverso. Em um mundo perverso. E uma das coisas que você que é separado para a obra do Senhor, qualquer coisa que você fizer na obra do Senhor, você vai ter opositores. Oposição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque algumas pessoas dizem que os problemas são resultado do pecado ou da nossa falta de fé, mas Paulo ensina o contrário. Paulo ensina que nós podemos ser uma parte do plano de Deus para os crentes. Deus tem plano para o povo através dos crentes. A sua vida pode ser um plano de Deus para abençoar outra pessoa. Eu duvido alguém botar o joelho no chão, a fé em ação, quando ele termina de orar, o coração dele, ele quer dizer: eu quero ser mais um, eu quero somar, eu quero crescer. Queridos,
buscar, eu vim trazer. Igreja é altar. Eu vim me derramar, eu vim me quebrantar, eu vim me desmanchar para que Deus me reconstrua um novo homem e uma nova mulher. Sabe, queridos, os nossos problemas podem nos ajudar a olhar para cima, olhar para diante, em vez de olhar para dentro de nós mesmos. Para de olhar para dentro de você mesmo, olha para o alto. E você encontra a resposta no Senhor. O Senhor disse: em mim vocês têm vida. Sabe, os nossos problemas podem construir um caráter robusto em nós, um caráter forte. Você percebeu quando a gente tem um problema grave e a gente não falta um culto de oração? Por quê? Porque eu preciso de robustez na minha vida. Por que isso, meus irmãos? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Meus irmãos, a nossa esperança a chegar nesse ponto, ela vem passando por um processo de maturação, um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, e para isso eu preciso do Senhor, eu preciso crer nele. Meus irmãos, isso pode criar oportunidades para confortarmos a outros que também estão lutando pelos mesmos problemas. Apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios capítulo 1, 3 e 5, nós vamos ser agora um instrumento para confortar a outros. Suas dificuldades podem ser uma indicação de que você está se posicionando ao lado de Cristo. E me posicionar ao lado de Cristo, eu tenho que ter sempre a mente de João: ele cresça e eu diminua. Hoje não. Hoje quem tem que crescer sou eu, né? Vocês estão entendendo por que a fé e o amor, na hora de colher, tem que ser junto? Você tem uma fé tremenda. E o amor? O amor é zero. Versículo 5 a 7 desse texto. Existem duas dimensões no alívio mencionado por Paulo. Nós podemos obter alívio quando nós sabemos que os nossos sofrimentos estão nos fortalecendo, cooperando para que nós estejamos prontos para o reino de Cristo. Você passa por um processo de crescimento. Por isso nós podemos também obter alívio ao saber que um dia todos estarão diante de Deus, e naquele dia as injustiças serão corrigidas, juízos serão pronunciados e o mal será destruído. Queridos, tem esse dia que vai chegar. Aguarde com perseverança. É por isso, meus irmãos, que o versículo 7, 8 e 9 desse texto, lê na sua casa, é um texto pequeno. 2 Tessalonicenses, desculpa, o capítulo 1 é um texto que tem apenas 12 versículos, mas o versículo 7 e 9, ele fala de um problema. Por isso que eu tenho que ter fé firme no Senhor, porque ele fala de um problema da eterna perdição. O que significa a eterna perdição? É eu morrer sem Cristo. Esse é o grande problema. Toda a Bíblia levanta um problema e aponta a solução, e só tem uma: Jesus Cristo. A eterna perdição mencionada por Paulo nesse texto é o lago de fogo de Apocalipse capítulo 20, 14. O lugar da eterna separação de Deus. Meus irmãos, quando a gente dá o último fôlego de vida, se eu morrer com Cristo, eu estou com Ele, mas se eu morrer sem Cristo, é eterna separação de Deus para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E depois que o meu coração parar de bater, não tem mais remissão, não tem mais justificação, não tem mais perdão de pecados. Sabe por quê? Porque nós estamos indo para um lugar eterno. As pessoas que foram separadas de Deus na eternidade não terão mais qualquer esperança de salvação. Cantávamos na década de 70, 80 e 90: meu amigo,
Hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Lembra? Quem é da minha idade aqui? Sabe, meus irmãos, ele finaliza o versículo 11 e 12, mostrando o final de todas as coisas. Como cristãos, somos chamados por Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo. É esse o padrão, é esse o molde, é esse o gabarito. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 12: não vos amoldeis, não tome o molde desse mundo, não. Senão eu não vou conseguir experimentar a tripla vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim. Por isso que ele quer trabalhar a minha consciência, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Como cristão, nós somos chamados por Deus para tornar-se semelhante a Cristo. Este é um processo gradual, meus irmãos, e vitalício, que será completado quando nós contemplarmos a Cristo face a face. E por fim, por último, eu quero dizer o seguinte, igreja. Por isso que o apóstolo Paulo dá graças a Deus, porque apesar de tudo, os crentes progrediam na fé, os crentes progrediam no amor, eles progrediam na paciência com que suportavam ali os seus padecimentos. E eu finalizo perguntando para você: a sua fé está firmada em quê? Eu quero dizer para você: a sua firmeza será recompensada. Fica firme aí, meus irmãos. A pandemia está acabando, a pandemia afastou muita gente da igreja, mas a pandemia também trouxe muita gente para o pé da cruz. E quando ela acabar, não abandona não, fique com Jesus, porque tem uma outra pandemia que não cessou, e essa é a do pecado. Nós teremos uma reunião com Ele. Capítulo 2, versículo 1 diz: irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos. Olha para mim, você tem uma reunião marcada com Ele. Daqui a pouco as trombetas vão tocar. Versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente, não tira dela não com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procede em vós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O abandonar, o apostatar, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Meus irmãos queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Os últimos momentos. Às vezes volta e meia alguém me pergunta, como me perguntaram agora: e irmão fulano? Eu digo: faleceu. E irmão fulano? Partiu. Mas eu digo: partiu para a glória. Eu te digo: quantas pessoas que você conhece que partiu sem Cristo? Eu devolvo agora a pergunta: você falou de Jesus para ele? Não perca a oportunidade. Sabe, meus irmãos, aquele churrasco, fala de Jesus. Aquela festa de aniversário, fala de Jesus. Às vezes Deus te dá um lazer, um passeio, para você falar de Jesus para uma pessoa a 1000 quilômetros daqui, mas fala de Jesus. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Porque você vai ouvir relatos: obrigado. Teve cura, teve transformação, teve mudança, porque Jesus entrou na minha casa. Ele quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus tem algo tremendo e maravilhoso para fazer com você e em você. Feche seus olhos. Deus, tem vida se curvando diante de Ti, Senhor, nesse momento.
Toma-os em tuas mãos. Os dias são difíceis, os homens estão, ó Deus, cada vez mais arrogantes, presunçosos, mais amantes de si. Sabemos, ó Deus, que está o tempo da apostasia, está aí o apostatar da festa, o engrandecimento do ser humano, do homem, não de Deus. Está faltando mais vozes, olha, ele tem que crescer. A Deus aumenta, Senhor, a quantidade de discípulos, porque só tem um mestre, e esse mestre é Jesus. Que Ele ocupe o lugar de ensinador na nossa vida, e quando Ele puxar a nossa orelha, que a gente não saia correndo, sapateando, esmurrando, e que nós possamos viver uma vida, Deus, não como aquele pai que é conduzido como a onda do mar, levado de um lado para o outro, mas uma fé, Deus, sem dúvida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre esteve, está e estará conosco. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos começar a enxergar a Tua glória, o mover do Teu Espírito, a ação do Senhor. Levanta, ó Deus, nesse tempo presente, homens e mulheres humildes, com corações quebrantados, cuja vida é servir a Ti. Toca, Deus, em vidas. Unja-nos, consagra-nos.